Sejam bem-vindos ao nosso Jornal Monteiro. Hoje, no dia 28 de março, às 8 horas. No dia 27 de outubro, a Netflix lançou seu tão aguardado filme Enola Holmes 2, carregado de elementos históricos importantes como a greve das Met Girls, ocorrida em 1888. A história se passa na Europa vitoriana no século XIX, onde o mundo passava por mudanças cruciais, como a Segunda Revolução Industrial, que se iniciou na segunda metade do século. A Revolução elevou a um novo patamar o desenvolvimento da civilização, com gigantes avanços tecnológicos e surgimento de novas indústrias, tendo capacidades produtivas muito maiores. Apesar dos avanços, a Revolução desencadeou o aumento da pobreza, da violência e da desvalorização do trabalho. Sendo assim, nessa mesma época, ocorreram diversos movimentos em prol da igualdade de gênero no ambiente de trabalho. Além disso, houve o aprimoramento dos movimentos sindicais que buscavam direitos dos trabalhadores e melhores condições de trabalho por causa das exigências impostas pelos donos da fábrica, onde impunham circunstâncias duras para os seus trabalhadores, para aumentar a produção e garantir o lucro. Na trama, Enola é contratada por uma jovem para descobrir o paradeiro de Sarah Chapman, onde a detetive é levada até a fábrica de fósforos, que descobre condições abusivas de trabalho e um novo mistério para se desenrolar. Na obra é revelado que a fábrica optou pela troca de fósforos vermelhos, que era mais seguro, pelo fósforo branco, a fim de lucrar com o procedimento, pois era mais barato. Mas haveria consequências após essa troca, como a morte de funcionários da fábrica que foram encobertas. Sarah tenta achar evidências que compromovem o que era feito na fábrica, que acabaram queimadas pelo proprietário, até que ela decide dar um basta na situação e inspirar as operárias. O filme foi inspirado na fábrica Bryant e May, e a personagem Sarah Chapman realmente existiu, entrando para a história em um dos mais importantes eventos da luta das mulheres. Sarah nasceu em 31 de outubro de 1862 e faleceu em 27 de novembro de 1945. Foi uma sindicalista e uma das lideranças durante a greve das Met Girls de Bryant e May. Em 1888, Chapman e outros membros da greve foram reconhecidos como pioneiros da igualdade de gênero e da justiça trabalhista. Outro fato que também é abordado no filme é o trabalho infantil, por meio da personagem Beasley, uma criança que desde cedo já trabalhava na fábrica. Nesse período, as crianças perdiam a infância e a carga horária era a mesma dos adultos, podendo morrer por condições precárias ou desnutrição. Essa situação se intensificou entre 1780 e 1840. Para melhor entendimento desse caso, nossa repórter Giovana Pinheiro traz os detalhes. O movimento ocorreu devido à condição precária de trabalho, onde as operárias trabalhavam 14 horas por dia, com um risco conhecido como mandíbula fóssil, condição causada pelo manuseio do fósforo branco. Aqueles em que a doença se manifestavam começavam a sofrer fortes dores e inchaços das gengivas. Com o tempo, o osso da mandíbula começaria a se deformar. Os ossos afetados brilhariam no escuro, com uma cor branca averdeada, tendo a possibilidade de ocorrer danos cerebrais. Uma remoção cirúrgica dos ossos dos afetados poderiam salvar a vida dos pacientes. Caso contrário, logo viria a morte por falha dos órgãos. A doença era extremamente dolorosa e desfigurava o paciente, com o tecido ósseo apodrecendo.
Há estimativas de que 11% das operárias dessas fábricas desenvolvia a doença por inalar a fumaça gerada pelo fósforo, além de ter um ambiente inapto para trabalhar. Recebiam salários super baixos, onde eram descontados por uma série de multas, como, por exemplo, estar com os pés sujos. A seguir, nosso repórter vai falar sobre o desenrolar da greve e como suas consequências afetaram o mundo atual. Agora é com você, Ed Wagner. Boa noite. Falando sobre Anne Besant, uma reformista social reuniu-se com os trabalhadores da fábrica e publicou um artigo denominado Escravidão Branca em Londres, sobre as condições insalubres em que as mulheres trabalhavam na fábrica de fósforo. E em resposta a Bryant, May ordenou que as operárias assinassem uma declaração rejeitando as reivindicações e também alegações feitas por Besant. As trabalhadoras recusaram e foi aí em que, 5 de julho de 1888, cerca de 1.400 operárias, entre elas mulheres e meninas, entraram em greve. Ao longo dos anos, as mulheres organizaram reuniões públicas e fizeram campanha por melhores condições de trabalho para os funcionários da fábrica. Com o movimento, a Bryant e May foi à falência em 1908 e a utilização do fósforo branco passou a ser proibida em fábricas. As mulheres também conseguiram um aumento salarial e a abolição de multas injustas e melhoria de higiene no local. Muito bom, né, Giovana? Diante desses acontecimentos, podemos afirmar que as mulheres tiveram grande participação e importância em relação aos direitos trabalhistas, tanto quanto na igualdade entre homens e mulheres, ocupando cargos e lugares que antes não eram possíveis. Trazendo para um olhar geográfico, o nosso repórter Ed Wagner vai trazer uma matéria analisando o filme Enola Holmes 2, sobre um olhar geográfico. Analisamos no filme que a cidade era muito decrépita e o tempo era um tempo muito ruim, porque o filme foi criado em 1888 e nesta época estava em ascensão a segunda Revolução Industrial. Tal essa que causou grandes problemas para a natureza e para os seres humanos que viviam naquela época. Na própria natureza havia aquele derretimento de geleiras, a camada de ozônio estava muito prejudicada, árvores, em geral, de uma forma geral, a natureza estava sendo destruída. E falando em relação aos seres humanos, como naquela época a forma de produção era o Taylorismo e o Fordismo, os seres humanos tinham um trabalho que era muito monótono, era um trabalho muito repetido, que causava muitas lesões musculares e eles não tinham direito a férias, não tinham direito a um descanso, não tinham direito a uma folga, o que causava muitos problemas de saúde, demissões e fomes. E vemos isso no filme, analisando de uma parte geográfica. No filme, a personagem Beasley leva a Enola para uma fábrica onde a gente consegue analisar o modelo de produção, que tudo era muito repetido, era um trabalho muito árduo e era um trabalho barato. E é essa nossa análise geográfica do filme Enola Holmes 2. É verdade, Ed Wagner. A vida naquela sociedade era muito triste, principalmente para as mulheres, não é mesmo, Sara? Realmente, graças a Deus eu não vivi nessa época. Hoje em dia, graças à luta das mulheres, nós temos igualdade profissional, salarial e muito mais. Uma das grandes representantes desse movimento, temos a nossa Grande não, é grandíssima, magnífica professora Eliane Chaves, que tem um grande conhecimento profissional e acadêmico em sua área. É uma pessoa polimata que contém muito conhecimento em diversas áreas e possui diversos cursos na sua grade intelectual. E ficamos por aqui com uma frase do filme que define esse movimento.
Basta uma faísca para começar um incêndio. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite. Até amanhã.